Olá, graça e paz. Meu nome é Rolenberg, eu sou coordenador de GDC e é uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje, trazendo esse estudo do nosso GDC. Nós iremos começar com o nosso devocional, tá? Mas antes disso, gostaria de fazer uma oração com vocês, tá bem? Querido Deus, Pai, nós te rendemos todo o louvor, toda a glória, Pai. Paizinho querido, te pedimos que guie nossos pensamentos, ó Pai. Tudo aquilo que fomos conversar no dia de hoje seja dirigido extremamente por Ti, Pai. Fale conosco e que a Sua voz alcance todos aqueles que estarão assistindo esse vídeo, Pai. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. O nosso devocional tem o título de Deus não está longe. O texto base está em Isaías 49, versículo 1. Está assim: Ouça-me, vocês em terras distantes. Prestem atenção, vocês que estão longe. O Senhor me chamou antes de meu nascimento. Desde o ventre, Ele me chamou pelo nome. O profeta Isaías ergue a voz às nações e declara: a vida não começa ao acaso, mas sob o chamado de Deus. Antes de vermos a luz do dia, já éramos conhecidos pelo Pai. Quando a Escritura diz Ele pronunciou o nosso nome, afirma que há intimidade e propósito. Na Bíblia, o nome expressa identidade e missão. Não somos produto do acaso, e sim parte de um desígnio eterno e amoroso. Este verso também revela que o chamado de Deus é maior que as fronteiras. Isaías fala a terras distantes, para mostrar que a palavra profética não está presa a um lugar, tempo ou cultura. Quando rendemos as nossas vidas ao Senhor, Ele nos faz instrumentos que alcançam muito além do que imaginamos. Deus que nos chama no íntimo é o mesmo que nos envia. Formados no secreto, servimos em público, marcados pelo nome, encaminhados na missão. Em Jesus, essa verdade se cumpre plenamente. Nele, fomos conhecidos, escolhidos e adotados. Nele recebemos nova identidade. Como filhos de Deus e cooperadores do reino, ainda que alguém se sinta distante, o Pai não está longe. Ele chama pelo nome, aproxima, cura e comissiona. A vocação não apoia em mérito humano, mas na graça que nos encontra e nos envia. Pense com profundidade. Antes de você nascer, Deus já o conhecia. Ele não conhece como quem examina um corpo, mas como Criador que o fez, à sua imagem e semelhança. Hoje, ouça o chamado, responda com fé e caminhe no propósito para o qual você foi criado. Que a sua vida seja resposta ao amor do Pai e instrumento do reino de Jesus entre as nações. Lembre-se, quem vive consciente do seu chamado nunca caminha sozinho, pois o Senhor está sempre presente. Amém? Olha só que palavra poderosa, né? O Pai já nos conhecia muito antes de nós nascermos, né? Muito antes da nossa concepção. Ele já nos desejava, Ele já nos amava, Ele já tinha um propósito para a nossa vida, não é isso? Então, eu falo com vocês que não fique com dúvida no coração ou questionando o que eu estou fazendo aqui na Terra. Pelo contrário, busque em Deus qual é o seu propósito aqui e o que o Espírito Santo vai te guiar daqui para frente. Eu sei que Ele vai te usar profundamente para falar com muitas pessoas, curar pessoas, né, trazer uma palavra de consolo. Mas lembre-se sempre que o Pai já te conhecia muito antes, então que não reste dúvida no seu coração sobre isso. Amém? Vamos para o nosso estudo dessa semana. O nosso estudo dessa semana tem um título de Como tomar grandes decisões.
Aqui, na introdução, está assim: fomos criados por Deus, com capacidade de escolher, e toda escolha traz consequências. Estima-se que um adulto tome cerca de 35 mil decisões por dia. Olha só, gente, que impressionante. 35 mil decisões por dia. Desde escolhas simples, como o que vestir, até decisões mais complexas, que impactam o futuro, como qual carreira seguir. Então, você percebe que o tempo todo nós temos que tomar decisões, né? Vestir, comer, andar, o tempo todo, né? Mas aqui nós temos que pensar se essas decisões vão influenciar em quê, né? Futuro, igreja, as pessoas que estão ao nosso redor, né? Então a gente tem sempre que estar pensando sobre isso. A neurociência e a psicologia apontam que decisões equivocadas nem sempre são resultado de uma falta de conhecimento, mas muitas vezes elas acontecem porque existe uma desconexão entre saber o que é certo e praticá-lo. Fatores como impulsividade, fadiga mental e viés cognitivos e a busca por satisfação imediata podem influenciar negativamente nas nossas decisões. Tá vendo só? Então, são vários fatores que podem influenciar na nossa tomada de decisões, né? Se eu estou com fome, se eu estou com medo, tudo isso vai gerar um questionamento se eu quero fazer ou não. Então, se eu estou com muita fome, eu vou acabar comprando, comendo demais, né? Sem mesmo perguntar se isso vai fazer bem para mim ou não, né? Da mesma forma, se eu vejo um amigo com um celular, com um carro diferente, a impulsividade vai me fazer tomar a decisão errada e tentar ser igual a ele. Mas será que isso é a vontade de Deus, né? Por isso a gente vai conversar bastante sobre esse assunto no dia de hoje. A Bíblia, porém, nos mostra que o problema vai além da informação ou do autocontrole. Precisamos da sabedoria que vem de Deus para discernir e escolher aquilo que está alinhado com a sua vontade. Por isso, quando falamos sobre sabedoria bíblica, não estamos tratando apenas de diferença entre o certo e errado, mas da capacidade de tomar decisões que glorifiquem a Deus. Eu sempre converso com a minha filha sobre alguns assuntos, né? Ela sempre está me pedindo coisas. Pai, eu quero isso. Pai, eu quero aquilo. E eu falo para ela, filha, mas antes de me perguntar se eu quero, você já perguntou para Deus, eu preciso disso? Será que isso vai agradar a Deus? Né? Da mesma forma, tem que ser com a gente também, né? Tudo que a gente vai pensar, tudo que a gente vai agir, não pode ser por impulso, tem que ser sempre de acordo com a vontade de Deus. Ao escrever aos cristãos de Éfeso, Paulo exorta que viver a vontade de forma consciente, sábia e guiada pelo Espírito Santo. Sabe, irmãos, a única forma que a gente vai conseguir viver a vontade de Deus é através da comunhão, é através do relacionamento, né? Eu não vou conseguir de outra forma. Quando eu acordo de manhã, se a primeira coisa que eu faço é pegar no meu celular ou simplesmente pular da cama e seguir a minha vida, eu vou tomar decisões erradas, né? Com certeza o meu dia não vai ser um dia produtivo, porque a primeira coisa que eu fiz foi tomar decisões baseadas em mim. Se do contrário, a primeira coisa eu me rendesse ao Espírito Santo e trazer ele para perto de mim, certamente as minhas decisões seriam diferentes, não é verdade? Então nós temos 3 tópicos aqui para a gente conversar e aprender um pouquinho mais de como tomar as decisões certas, né? Primeiro, grandes escolhas exigem sabedoria. Em Efésios, capítulo 5, versículo 15, está assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Conhecimento é saber e informações. Sabedoria é aplicar os princípios à vontade de Deus. Tá vendo só?
Então, conhecimento é eu juntar uma série de informações, livros, estudos, né? E agora a sabedoria não, é aplicar tudo isso. Como é que eu vou aplicar isso no cotidiano, no dia a dia? Mas o mais importante é saber se eu estou fazendo isso de acordo com a vontade de Deus. Porque senão não faz sentido eu ter muito conhecimento, né? Eu aprender tanto. Não adianta eu ter faculdade, títulos, se eu não aplicar tudo isso à vontade de Deus. A questão não é apenas decidir entre o certo e o errado. Muitas vezes precisamos escolher entre duas opções, aparentemente boas. E é neste momento que a sabedoria se torna indispensável. Tá vendo só? Então, a sabedoria vem de Deus, né? Nós nos lembramos de Salomão, o que ele fez? Ele pediu sabedoria para Deus, né? E Deus deu para ele um reino. Né? Da mesma forma, nós temos que pedir sabedoria para Deus e não tentar agir com a nossa força do braço, né? Paulo nos lembra que todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nem tudo que podemos fazer é aquilo que devemos fazer. A pergunta do cristão maduro não é apenas: isso é pecado? Mas também: isso é sábio? Isso me aproxima de Deus? Isso glorifica a Deus? Então, nós temos que tomar decisões o tempo todo. Estar diante de uma roda de amigos, beber alguma coisa, comer alguma coisa, o tempo todo eu tenho que estar perguntando para Deus, né? Isso eu não preciso parar o que eu estou fazendo, ter um tempo de meditação para tomar decisões, não. Tudo isso é fruto de relacionamento com o Espírito Santo. Ele vai nos trazer essa sabedoria que a gente tanto precisa, né? Mas sempre é preciso de perguntar: Pai, isso aqui está de acordo com a sua vontade? Né? A sabedoria do mundo geralmente busca aquilo que é mais fácil, vantajoso, agradável. Já a sabedoria bíblica começa com o temor do Senhor e procura aquilo que agrada a Deus, mesmo quando exige renúncia, espera ou sacrifício. Tá vendo só? Então muitas vezes o mundo vai te empurrar. Pega isso aqui está mais fácil. Aposta nesse jogo, vai nessa bet. Tudo isso aqui é muito fácil, você vai conseguir um dinheiro fácil, né? E você sabe que a sua conta é negativa, sabe que você está no vermelho. Então, se você for viver no impulso, a primeira coisa que você vai fazer é cair nas graças do mundo, vai tentar apostar nesse jogo para conseguir. Só que a gente sabe o resultado de tudo isso, né? Vai ser uma vida de fracasso, né? Então, às vezes vai demorar. Às vezes aquele recurso vai demorar a chegar em você, mas tenha paciência, tenha bom ânimo, né? Com Jesus Cristo e com o Espírito Santo nós vamos conseguir. Nós só precisamos ter o temor ao Senhor. Em Provérbios 9:10 fala assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aqui eu deixo com vocês duas perguntinhas para a gente estar refletindo. Primeiro, costumo avaliar minhas escolhas apenas pelo que é permitido ou também pelo que é sábio? Segundo, costumo consultar a palavra de Deus antes de tomar decisões importantes? Está vendo só? Então, antes de comprar um carro, antes de comprar uma casa, antes de entrar no relacionamento, eu tenho perguntado para Deus, né? De que forma tudo isso está chegando até mim? Será que eu tenho tomado decisões da minha força do braço, né? Com a minha vontade, com o meu impulso? Então eu deixo essas duas perguntinhas para vocês refletirem. 2. Grandes escolhas exigem discernimento da vontade de Deus. Em Efésios capítulo 5, versículo 17, está assim: procure compreender qual é a vontade do Senhor. Muitas vezes somos tentados a tomar decisões com base apenas em oportunidades, emoções ou circunstâncias favoráveis. No entanto, nem tudo que parece bom é necessariamente a vontade de Deus. Da mesma forma, a presença de dificuldade não significa que estamos fora da vontade do Senhor. Tá vendo só? No tópico anterior, eu comentava sobre a pessoa estar com a conta negativa,
né? Então a pessoa tentar resolver de forma rápida, acreditando que aquilo ali era fácil. Ou, de repente, está consultando um agiota, tentando trazer um dinheiro fácil, um dinheiro rápido. Então, essa solução aparentemente é rápida, é fácil, mas e as consequências disso? Você já parou para pensar? Né? E como que eu vou saber discernir qual que é a vontade do Senhor? A vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável. O Senhor sempre sabe o que é melhor para mim. Mesmo que possa demorar, mesmo que possa, aos meus olhos, estar demorando, ou que não esteja ao meu alcance, aquilo vai acontecer, né? E isso, se a vontade de Deus estiver alinhado com a minha vontade, né? Eu não posso simplesmente tomar as minhas decisões contra a vontade de Deus, porque certamente eu irei fracassar. Jesus é o maior exemplo dessa verdade. No Getsemane, diante da dor e da perspectiva da cruz, ele não escolheu o caminho mais fácil, nem o mais agradável, mas submeteu a sua vontade do Pai e decidiu obedecer. Lucas 22, 42. Está vendo só? Até Jesus Cristo submeteu a vontade do Pai. Ele simplesmente podia ter desistido. Ele falou, não, eu sou Deus, eu não preciso disso. Eu vou dar sequência aqui, está tudo bem, eu quero seguir aquilo que me agrada, aquilo que vai agradar as pessoas que estão ao meu redor. Mas não, ele se mostrou submisso à vontade de Deus. Da mesma forma, a gente tem que ser submisso à vontade de Deus também. Como eu falava anteriormente, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele nunca vai fazer alguma coisa para nos prejudicar. Mesmo que possa parecer um incômodo, uma dor, né? Mas ele nunca vai fazer algo que possa nos prejudicar. Discernir a vontade de Deus exige relacionamento com Ele, conhecimento da palavra e sensibilidade à direção do Espírito Santo. Porém, uma coisa é certa, Deus jamais conduzirá seus filhos de maneira contrária aos princípios que Ele mesmo estabeleceu. Está vendo só? Para você conseguir ouvir a voz de Deus, você precisa ter relacionamento, né? E eu tenho certeza, né, que é o que Ele quer com a gente, é o que o Espírito Santo está buscando com a gente também, né? E não é difícil entender qual que é a voz de Deus. Quando Deus fala com você, Ele te traz paz, né? Que seja na decisão de comprar uma casa, um carro, um investimento, um relacionamento. Aquela decisão, quando você aplica a vontade de Deus, ela vai te trazer paz, não vai te trazer insegurança, né? Do contrário, não, vai te trazer dores de cabeça, desconfiança, medo, aquela perturbação, vai tirar o seu sono, não é verdade? Então, isso aí é a voz do mundo. Então, a gente precisa aprender a conhecer o que é a voz de Deus e o que é a voz do mundo. E também entender qual que é a minha vontade, porque às vezes eu penso que a minha vontade é a voz de Deus também, e não é. Aquilo que vai me agradar, na maioria das vezes vai desagradar a Deus. Em Tiago, capítulo 3, 17, ele nos oferece um filtro prático para avaliar as nossas decisões. Olha só, a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdias e de bons frutos, imparcial e sincera. Olha quanto ensinamento a gente aprende somente nesse pequeno trecho aqui de Tiago, né? A sabedoria que vem do alto, primeiramente é pura, depois pacífica e amável, né? Então, a gente precisa realmente se submeter à vontade de Deus e saber que o que vem dele não nos traz conflito, né? Pelo contrário, nos traz paz. Antes de tomar uma decisão, vale a pena perguntar, olha só, algumas perguntinhas importantes aqui para a gente estar aplicando no nosso dia a dia, né? E usar isso como prática mesmo. Essa escolha é pura diante de Deus? Ela promove paz ou gera confusão? Tá vendo que eu falava anteriormente sobre ouvir a voz de Deus? Se a voz de Deus vai te trazer paz, você sabe que é uma escolha segura, né? Demonstra o amor e misericórdia para com as pessoas, ou seja, aquilo que eu estou fazendo vai trazer bons frutos com as pessoas, eu vou
prejudicar aquele meu irmão através dessa minha escolha, eu tenho que pensar também que aquela minha decisão vai influenciar todo mundo que está no meu redor, né? Seja na minha igreja, seja no meu trabalho, na faculdade, na sociedade em si. Uma decisão errada minha vai influenciar todo mundo. Ela produzirá bons frutos, né? Então, a gente precisa sempre estar avaliando o que eu vou colher disso ou o que as pessoas vão colher através dessa minha decisão. Eu estou sendo sincero diante de Deus ou apenas tentando justificar algo que eu já decidi fazer? Lembra que eu falei antes também sobre a minha vontade? Então, aprender a discernir a vontade de Deus, a voz de Deus, a vontade de Deus, né? Ouvir a voz do mundo, que é a voz do inimigo, ou ouvir a minha própria voz, que é a minha vontade. A minha vontade é sempre do que é o mais fácil, é o que é mais confortável, né? Mas Deus não nos mostra isso, né? Jesus Cristo nos lembra que esse mundo, né, não seria fácil. Nós teríamos aflições, mas Ele nos lembra também que Ele sempre estaria conosco, Ele estaria caminhando conosco, né? Então, nós precisamos ter isso em mente, né? E tentar discernir sobre isso. Se aquela decisão que eu já tomei vai fazer sentido para Deus, né? Porque às vezes eu estou tomando uma decisão e só depois de eu ter comprado aquilo, eu ter aplicado aquilo, é que eu apresento para Deus. Eu fiz o inverso, né? Quando eu deveria ter conversado com Deus antes, perguntado se essa era a vontade de Deus. Então, certamente, eu irei sofrer as consequências a partir da minha própria decisão. Quando uma decisão passa por esses filtros, aumentam as evidências de que ela está alinhada com a vontade de Deus. Vamos lá para mais duas perguntinhas práticas. Existe alguma decisão que precisa reavaliar à luz dos princípios bíblicos? Segundo, tenho confundido portas abertas e circunstâncias favoráveis com a aprovação de Deus? A segunda pergunta é bem importante a gente estar pensando sobre ela, né? Muitas vezes uma porta aberta, aquele emprego que chegou fácil para você, que te oferece um valor a mais, nem sempre foi da vontade de Deus. Ela chegou muito fácil, mas da mesma forma ela pode sair muito fácil, ela pode destruir sua família, não é mesmo? Então, apareceu para você uma proposta de um emprego que vai te levar a passar alguns meses fora de casa. Será que isso aí era a vontade de Deus? Né? Ela vai te trazer uma renda, vai aumentar o seu salário, porém, vai afastar você da sua família, vai te colocar vulnerável a outras pessoas, vai te afastar da igreja. Então é sempre importante a gente estar pensando sobre esses assuntos, né? E essas duas perguntinhas aqui, vale muito a pena você estar pensando e refletindo sobre elas, tá? Vamos lá. Passo número 3. Grandes escolhas exigem dependência do Espírito Santo. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, está assim: sejam cheios do Espírito. Muitas decisões erradas são tomadas por impulso, medo, ansiedade ou depressão, ou pressão. Por isso, quem vive na dependência do Espírito Santo aprende a esperar, orar e discernir antes de agir. Lembra que eu falava sobre o relacionamento? É isso. Quando você tem um bom relacionamento com Deus, quando você busca direto através das orações, através das suas práticas de devocional, da sua leitura bíblica, né? Você consegue ter maior discernimento entre o certo e errado e você consegue tomar decisões que fazem mais sentido, né? E te evitam você cair numa cilada, não é verdade? Quanto maior a decisão, maior deve ser a nossa dependência de Deus. A pressa, consequentemente, nos leva a agir segundo os nossos sentimentos, enquanto o Espírito Santo nos conduz segundo a vontade de Deus. Novamente falando, nós não podemos tomar decisões baseadas na força do braço, na minha vontade, no que eu quero, não é verdade? Mas eu preciso apresentar para Deus, apresentar para o Espírito Santo aquilo que Ele quer,
Será que aquilo que Ele quer é bom para mim? Né? É verdade? Será que aquilo que Ele quer é bom também para as pessoas que estão ao meu redor, para minha família, para meus amigos, para aqueles que trabalham comigo? Vamos pensar sobre isso, né? A direção de Deus se torna mais clara quando cultivamos uma vida de comunhão com Ele. Por meio de oração da palavra, né? Que eu estava falando anteriormente. A palavra de Deus, oração, a comunhão, né? Quando nós lemos na Bíblia sobre o orar sem cessar, não significa que eu vou ficar um habitolado ali orando o tempo todo, mas significa que eu vou estar direcionado em meus pensamentos o tempo todo com Ele. Ao volante, no trabalho, lavando a minha louça, cuidando do meu animal, do meu pet, entendeu? É o tempo todo eu vou estar em comunhão com Ele. Isso é orar sem cessar. É estar em comunhão com Ele o tempo todo. Lembre-se, o Espírito Santo não apenas consola, Ele também nos guia. Então, o Espírito Santo é quem vai nos trazer paz, é quem vai nos mostrar a direção o tempo todo. Quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará a toda a verdade. Está aqui em João 16, versículo 13. Mais duas perguntinhas práticas para a gente estar refletindo. Primeiro, minha primeira reação diante de uma decisão importante é orar ou agir? Segundo, tenho cultivado uma vida que me permite ouvir a voz do Espírito Santo? Está vendo só? Então, se a minha vida é de intimidade, é de comunhão, é de relacionamento, certamente eu vou ouvir a voz do Espírito Santo e vou saber discernir se essa é a voz dele, a voz do mundo ou a minha voz, né? Então, gostaria que vocês pensassem bem sobre essa pergunta aqui. E a pergunta anterior, na minha primeira reação, diante de uma decisão importante, é orar ou agir? Lembre-se, né? Se você simplesmente agir por impulso, certamente vai sofrer as consequências, né? E quando você ora, quando você apresenta para Deus, certamente Ele vai te mostrar qual que é a melhor decisão, não é verdade? E aqui, na nossa conclusão, né, nós temos assim: Jesus não faz acepção de pessoas, mas de atitudes. Então nós temos sempre que refletir sobre o que eu estou fazendo. Se está certo, se está errado, se está no centro da vontade do Pai. Todos nós estamos a uma decisão de distância de experimentar as promessas de Deus ou as consequências de caminhar longe da sua vontade. Nem sempre conhecemos todos os detalhes do caminho, mas podemos confiar naquele que conhece o fim desde o princípio e dirige os passos daquele que rendem a sua direção. Lembra no nosso devocional de hoje que falava que Deus nos conhece mesmo antes do nosso nascimento? Da mesma forma, nós temos que confiar e viver na dependência dele. Se ele nos conhece muito antes do nosso nascimento, significa que ele sabe exatamente o que é melhor para mim. Não é verdade? Então, nós precisamos aprender realmente a viver na dependência dele e viver sobre a vontade dele. Por isso, antes de qualquer grande decisão, pergunte-se: essa escolha glorifica a Deus? Está alinhada com a sua vontade? E eu, tenho buscado a sua direção? Queridos, eu espero que vocês estejam aprendendo um pouquinho mais com tudo isso, né? Porque eu realmente aprendi muito com esse estudo de hoje, né? E a nossa conclusão é que nós não podemos tomar decisões com a nossa força do braço, né? Nós precisamos sempre confiar na dependência do Pai. Ele sabe o que é melhor para nós. Amém? Olha só, em Provérbios 3, versículo 5 a 6, está escrito assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Significa que eu não posso tomar as decisões baseadas na minha vontade. Não posso confiar naquilo que eu mesmo estou pensando, né? Mas no que o Pai tem para mim. Amém? Para aplicação, nós temos aqui: reserve alguns minutos durante a semana para escrever algumas grandes decisões que você precisa tomar.
Em seguida, passe cada uma delas pelo filtro de Tiago 3,17. Lembra daquele filtro que nós conversávamos, né? Tem aquelas perguntinhas? Apresenta para Deus, faz aquele filtro, né? E ore. Entregue essas decisões ao Senhor, pedindo sabedoria, discernimento e direção ao Espírito Santo. Queridos, fazendo isso, eu tenho certeza que nós tomaremos a melhor decisão. Amém? Nós temos aqui, queridos, um QR Code que vai aparecer na tela de vocês, né? Sobre tomar decisões, né? E a decisão mais importante que eu quero apresentar para vocês, primeiramente, é para você que ainda não conhece Jesus Cristo como verdadeiro Senhor e Salvador, né? Porque Senhor é aquele que nos guia, é aquele que nos traz esperança, é aquele que me salvou, entendeu? É aquele que vai te direcionar entre o certo e errado. E se esse estudo, se essa palavra chegou ao seu coração, eu quero deixar contigo um convite especial. Você gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Né? Entregar a sua vida para Jesus e se submeter às vontades dele e deixar que ele tome as decisões e não você? Se essa é a sua decisão, escaneie aí esse QR Code, né? E a nossa equipe vai entrar em contato contigo, tá bom? A segunda, se você está distante da casa do Pai, né? E percebeu que, baseado nesse estudo também, você tem tomado decisões que não agradam o coração de Deus, também essa é a hora, né? Ora, conversa com o Espírito Santo e escaneie esse QR Code também, que a nossa equipe vai entrar em contato com vocês, tá bom? E meu terceiro pedido aqui é para você que ainda não é batizado, né? Você já conhece a palavra de Deus, você já faz parte da nossa comunidade de fé, mas ainda não foi batizado. O batismo é a declaração, né, de que você é de Jesus, entendeu? É a declaração pública de tudo isso. Se essa é a sua vontade de Deus e você entende que essa é a hora, que chegou a sua hora, também gostaria que você escaneasse agora esse QR Code e nós iremos entrar em contato com você e será uma alegria muito grande estar recebendo você em nossa família de fé. Amém? E agora o meu convite para você é para você que não faz parte de um grupo, de um GDC, né? Nossos GDCs são as nossas células, são nossos pequenos grupos, onde nós estendemos os nossos cultos de domingo, né? E colocamos em prática durante a semana. É onde nós estreitamos nossos relacionamentos, aprendemos e temos mais comunhão com nossos irmãos. Se essa é a sua vontade também e você ainda não tem um pequeno grupo, ainda não tem um GDC, eu gostaria de fazer um convite para você. Escaneie também um QR Code que vai aparecer agora na sua tela e nossa equipe também vai entrar em contato contigo, tá? A nossa equipe vai direcionar você para um GDC mais próximo da sua residência ou da sua realidade. Amém? Queridos, foi uma alegria muito grande estar com vocês, é uma honra, né? Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Se essa palavra chegou até vocês, né? Eu gostaria que vocês estivessem refletindo sobre tudo isso e orasse realmente, perguntando sobre o Espírito Santo, sobre todas as decisões que você vier a tomar. Amém? Vamos orar novamente para encerrar esse tempo e consagrar esse tempo ao Senhor. Jesus querido, nós consagramos esse tempo a Ti e Te agradecemos, ó Deus, por todos aqueles que estarão assistindo esse vídeo, Pai. Paizinho querido, esse estudo foi tão importante para mim e eu tenho certeza que será também para os meus irmãos. Papai, continue falando nos nossos corações e que nós não tomemos as nossas decisões a partir da nossa força do braço, mas que as nossas decisões sejam pautadas sempre na Sua vontade, porque a Sua vontade é boa, perfeita e agradável, Pai. Pai, não permita que eu venha tomar decisões erradas, Pai, por impulso, por inconsequência. Papai, permita que esses laços sempre estejam estreitados, ó Pai. Paizinho querido, que o relacionamento contigo seja sempre estreito também com nossos irmãos, Pai. Que nossos irmãos sintam sempre a vontade de estar Te buscando, estar sempre em comunhão contigo, ó Pai. Porque somente assim nós estaremos submissos à Sua vontade, Pai. E baseado nisso, nós teremos sempre a melhor decisão. É no nome de Santo de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos.
Amém e amém. Muito obrigado e tenham todos uma ótima semana.